Presta atenção em mim por um instante. Existe algo operando dentro de você, agora mesmo, que tem o poder de mudar absolutamente tudo na sua realidade, mas que quase ninguém teve a coragem ou a consciência de te ensinar a usar de verdade. E deixa eu já te alertar. Você não está travado na vida, você está programado. Programado por pensamentos que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer verdade. E não, eu não estou falando de acumular dinheiro, de ter sorte ou de esperar por uma oportunidade vinda de fora. Eu estou falando do motor invisível da sua existência, a sua mente. Estamos entrando em uma época muito especial, a época da Páscoa. Para a maioria das pessoas, a Páscoa é apenas uma data comercial ou um ritual religioso repetido sem consciência. Mas para quem despertou, ela carrega um código profundo de transformação. Ela representa a morte de uma versão antiga, limitada, carregada de medo e o nascimento de uma nova consciência, capaz de criar uma realidade completamente diferente. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não precisa esperar um milagre. Você precisa se tornar o ambiente onde o milagre acontece. É exatamente aqui que entra o que Napoleon Hill chamava de autossugestão. O ato de plantar, de forma consciente, uma nova verdade dentro da sua mente, até que ela se torne real. Napoleon Hill, o homem que estudou as mentes mais brilhantes da história, afirmava algo que até hoje desafia muita gente. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas o que poucos percebem é que ele não criou esse princípio. Ele apenas traduziu para a linguagem do sucesso algo que já estava escrito há milhares de anos nas entrelinhas das Escrituras. Existe uma parte da Bíblia que funciona como um interruptor. Um ponto onde a mente deixa de ser comum e passa a se tornar criadora. E antes de eu te mostrar isso, eu preciso que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Vá agora nos comentários e escreva com intenção real. Hoje minha mente se renova com o poder de Deus. Escreve isso agora. Não pula, não ignora. Porque isso não é apenas um comentário. Isso é um comando. É o momento em que você deixa de ser espectador e começa a assumir o controle da sua mente. E daqui a pouco, você vai entender por que esse pequeno gesto pode marcar o início de uma nova realidade na sua vida. Agora me responde com sinceridade. Você já percebeu como existem pessoas que passam anos, às vezes décadas, presas nos mesmos problemas? As mesmas dívidas, as mesmas frustrações, os mesmos ciclos. E ao mesmo tempo, existem pessoas que começam do zero, sem apoio, sem recurso, e conseguem transformar completamente suas vidas em pouco tempo. Você acha que isso é sorte? Você acredita que isso é coincidência? Não é. É mentalidade. Existe um princípio que a maioria ignora completamente. A sua vida sempre segue o padrão dos seus pensamentos dominantes. Napoleon Hill chamou isso de pensamento dominante. Se você pensa como alguém derrotado, você age como alguém derrotado. Se você pensa como alguém limitado, você toma decisões limitadas. Mas quando você começa a pensar como alguém que já está avançando, mesmo antes de ver resultado, sua vida começa a se reorganizar. E aqui está o erro silencioso que destrói o futuro de muita gente. A pessoa quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas. Quer prosperar, mas pensa como alguém preso. Quer crescer, mas alimenta medo o tempo todo. Quer viver algo novo, sem deixar morrer a versão antiga. E isso é impossível. Romanos 12:2 deixa isso claro de forma direta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe o nível disso? Deus não disse para você lutar contra o mundo. Não disse para mudar as pessoas. Não disse para esperar a oportunidade. Ele disse, mude a sua mente, porque tudo começa aqui. O problema não nasce fora. A solução também não vem de fora. Tudo começa dentro, na forma como você interpreta, na forma como você pensa, na forma como você reage. E aqui vai uma verdade que pode mudar completamente a sua forma de enxergar a vida.
Antes de qualquer coisa existir na sua realidade, ela existiu dentro da sua mente. Tudo, sem exceção. Agora pensa com calma. Que tipo de pensamentos você tem alimentado? Porque isso já está criando o seu futuro. Se esse conteúdo já fez você enxergar algo diferente, se isso abriu a sua mente de alguma forma, se inscreve agora no canal Mentalidade Rio e deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. E continua comigo, porque o que você vai entender na sequência vai te mostrar que não basta apenas pensar, você precisa aprender a plantar da forma certa dentro da sua mente. E é aí que tudo começa a mudar de verdade. E a partir do momento que você começa a entender isso, uma nova pergunta surge. Se a sua mente é o motor da sua realidade, então o que exatamente você tem colocado dentro dela todos os dias? Porque aqui está um ponto que a maioria das pessoas ignora completamente. A sua mente não cria por acaso. Ela cria a partir do que é alimentado. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim fértil. Ela não escolhe o que vai crescer, ela simplesmente responde ao que é plantado. Se você planta sementes de crescimento, visão e fé, você colhe avanço. Mas se você permite que dúvidas, medo e insegurança tomem espaço, você também vai colher só que um tipo de resultado completamente diferente. E aqui está o detalhe mais importante de todos. Você não para de plantar, em nenhum momento. Cada pensamento que você repete, cada conversa interna que você alimenta, cada imagem que você projeta na sua mente, tudo isso são sementes sendo lançadas no seu subconsciente. E o subconsciente não questiona, ele não julga, ele não filtra. Ele apenas aceita e começa a transformar aquilo em realidade. Napoleon Hill chamava isso de plano de ação da mente. O momento em que o pensamento deixa de ser algo abstrato e começa a se tornar construção. Agora pensa comigo com total honestidade. Se a sua mente está cheia de medo, o que você acha que está sendo cultivado? O medo não é apenas uma emoção. O medo é um foco. E foco é direção. Quando você foca no que pode dar errado, você começa a preparar o terreno para o erro. Quando você foca na falta, você começa a fortalecer a escassez. Mas quando você decide, de forma consciente, alimentar a sua mente com fé, com visão, com propósito, algo começa a mudar. E não é algo místico, é estrutural. Porque a mente responde com precisão ao que é repetido. Pensamentos são sementes vivas. E tudo o que é plantado com constância, cresce. Agora deixa eu te falar algo que pode ser desconfortável, mas necessário. Existe muita gente reclamando da vida que tem hoje, mas nunca parou para olhar com coragem para os pensamentos que alimentou nos últimos meses ou anos. Reclama da colheita, mas nunca analisou o que foi plantado. E aqui está a verdade que liberta. Se você plantou, você pode plantar diferente a partir de agora. Isso significa que você não está preso ao passado. Você não é refém das circunstâncias. Você não está condenado ao que vive hoje. Você é responsável pelo que vai acontecer daqui para frente. Napoleon Hill dizia algo poderoso. Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. E isso não é apenas uma frase bonita. É uma responsabilidade. Porque tudo o que existe hoje na sua vida, um dia começou como um pensamento. Antes de qualquer resultado existir no mundo físico, ele existiu dentro da sua mente. Isso vale para tudo. Prosperidade, escassez, paz, ansiedade, avanço, estagnação. Tudo começa dentro. E é exatamente aqui que a maioria perde o controle. Porque vive no automático, repetindo pensamentos que nunca escolheu conscientemente, acreditando em ideias que vieram de experiências passadas, de opiniões externas ou até de momentos de medo, e sem perceber. A pessoa deixa a própria mente construir uma realidade que ela não deseja viver. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem filtro, sem fugir da resposta. Quem está no controle da sua mente hoje? Você
ou os pensamentos que você nunca questionou. Porque aqui vai uma verdade que pode mudar completamente a sua trajetória. Se você não assumir o controle da sua mente, ela vai assumir o controle da sua vida. E quando isso acontece, você começa a viver uma vida de repetição, de ciclos, de quase. Mas isso não é definitivo, porque você recebeu algo que muda tudo. A capacidade de escolher. Você pode escolher o que pensar. Você pode escolher o que reforçar. Você pode escolher o que deixar entrar e o que precisa ser eliminado. E essa escolha é o início da mudança. Porque entender o que plantar é só o começo. Existe algo ainda mais profundo, que define o rumo da sua vida. E isso está ligado diretamente à forma como você se enxerga por dentro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava, mesmo sem perceber. Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade, e muitas vezes nem é por falta de fé. O que realmente bloqueia o avanço de alguém é algo muito mais silencioso, uma identidade desalinhada com o destino que ela deseja viver. Existe um ponto invisível que separa duas pessoas que vivem realidades completamente diferentes. E não é o dinheiro que elas têm, não é o sobrenome, não é o passado. É a forma como elas se enxergam quando ninguém está olhando. Napoleon Hill chamava isso de autoimagem. E a Bíblia traduz isso de forma direta em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Agora, pensa nisso com profundidade. Você pode tentar mudar sua vida por fora, pode trocar de emprego, pode mudar de cidade, pode começar um novo projeto. Mas se a imagem que você carrega dentro da sua mente continuar a mesma, você sempre volta para o mesmo lugar. É como um elástico. Você até puxa, mas se a base não muda, ele volta. Porque existe uma lei invisível que governa tudo. Você sempre age de acordo com aquilo que acredita ser. Se no fundo você acredita que não é capaz, você vai travar mesmo tendo oportunidade. Se acredita que não merece, vai rejeitar o que poderia te fazer crescer. Se acredita que é limitado, vai viver dentro desses limites, mesmo que o mundo ofereça mais. E aqui está uma verdade que pode te confrontar, mas também pode te libertar. Você não vive o que você deseja. Você vive o que você acredita. Agora, observa esse ciclo com atenção. Uma pessoa pensa, eu nunca consigo. Isso não é para mim. Minha vida é difícil mesmo. O que ela está fazendo? Está reforçando uma identidade. Essa identidade gera comportamento. O comportamento gera resultado e o resultado reforça a crença. É um ciclo silencioso, mas extremamente poderoso. Agora, olha o outro lado. Uma pessoa que, mesmo sem ver resultado ainda, começa a pensar diferente. Eu estou evoluindo. Eu estou me tornando alguém melhor. Existe algo maior sendo preparado para mim. Essa pessoa já começou a mudar o destino, antes mesmo de qualquer resultado aparecer. Porque a identidade mudou primeiro. E aqui entra um ponto que une ciência, mente e espiritualidade. A mente não distingue completamente o que é real daquilo que é repetido com emoção. Se você repete um pensamento com frequência, com sentimento, com convicção, seu subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade e a partir desse momento, tudo dentro de você começa a se alinhar com essa nova identidade. Suas decisões mudam, sua postura muda, sua percepção muda. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E aqui está o que quase ninguém entende. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você acredita que merece. Agora me responde com sinceridade. Qual é a identidade que você tem reforçado dentro de você nos últimos dias? Uma identidade de crescimento ou de limitação? Porque isso já está moldando o seu futuro. E talvez você não esteja onde gostaria hoje. Mas isso não significa que você está preso. Significa apenas que até agora você estava operando com uma versão antiga de si mesmo. E isso pode mudar. A partir do momento que você decide mudar a forma como se enxerga,
Se esse conteúdo está fazendo você refletir, se você está percebendo coisas que antes passavam despercebidas, se inscreve no canal Mentalidade Rio e deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Agora continua comigo, porque não basta construir uma nova identidade. Você precisa proteger essa nova versão de você contra aquilo que mais destrói mentes fortes: o medo, a dúvida e a instabilidade. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a ser testado de verdade. Porque não basta construir uma nova mentalidade, você precisa sustentar essa mente quando a vida apertar. Já percebeu que existem pessoas que enfrentam perdas, crises, momentos difíceis e mesmo assim continuam firmes, enquanto outras, diante de situações menores, se desestabilizam completamente? Isso não tem relação com o tamanho do problema. Tem relação com o estado da mente. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio, a capacidade de manter o controle interno, mesmo quando o externo está caótico. E a Bíblia revela isso de forma clara em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Percebe o nível disso? A paz não vem da ausência de problemas. Ela nasce de uma mente firme. Agora entende isso. Existe uma mente instável, aquela que reage a tudo. Se algo dá certo, ela se anima. Se algo dá errado, ela desmorona. Essa mente vive refém do mundo. Mas existe outro tipo de mente. Uma mente que não depende das circunstâncias para se manter estável. Uma mente que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, e é essa mente que você precisa desenvolver, porque aqui vai uma verdade forte. Se a sua mente depende do que acontece fora, você nunca terá controle sobre a sua vida. A maioria das pessoas tenta organizar o mundo externo, mas ignora completamente o que está acontecendo dentro de si. Quer prosperar, mas pensa em escassez. Quer segurança, mas alimenta medo. Quer paz, mas vive no caos mental. Percebe o conflito? Napoleon Hill ensinava que o pensamento é o primeiro ato da criação. E isso leva a um princípio simples, mas poderoso. Aquilo que você foca, cresce. Se você foca no problema, ele ganha força. Se foca na dificuldade, ela aumenta. Se foca no medo, ele domina. Mas quando você decide, de forma consciente, focar na solução, na fé, naquilo que ainda é possível, a realidade começa a responder de forma diferente. E aqui está um detalhe importante. Focar não é fingir que o problema não existe. É não permitir que ele controle o seu estado interno. O problema pode estar na sua frente, mas o controle precisa estar dentro de você. E é exatamente isso que a maioria ainda não aprendeu. A Bíblia traz uma instrução extremamente clara em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência. Isso significa que você não pode aceitar qualquer pensamento que aparece na sua mente. Você precisa filtrar, você precisa questionar, você precisa decidir o que fica e o que sai. Nem todo pensamento que surge é verdade. Nem todo pensamento merece espaço. Existem pensamentos que fortalecem e existem pensamentos que sabotam. E o seu papel é simples, mas exige disciplina. Não deixar a sua mente ser invadida sem controle. Napoleon Hill chamava isso de hábito de controle. O treino constante de observar, filtrar e direcionar os pensamentos. E quando você desenvolve isso, algo muda. Você deixa de reagir no impulso, passa a agir com consciência. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Problemas continuam existindo, mas deixam de te dominar, porque agora existe algo mais forte dentro de você. Clareza, controle, direção. E isso gera algo raro hoje em dia: estabilidade emocional. Porque ter controle emocional é fundamental. Mas ainda não é suficiente. Você precisa aprender a direcionar essa mente para gerar resultado real na sua vida.
E é exatamente isso que você vai entender agora. E quando você começa a dominar a sua mente nesse nível, algo importante fica evidente. Controle sem direção não transforma a sua vida. Você pode até ter disciplina, pode até conseguir evitar pensamentos negativos, pode até manter o equilíbrio em momentos difíceis. Mas se a sua mente não tiver um foco claro, você continua parado. É aqui que a maioria trava. Não por falta de esforço, mas por falta de direção mental. Você pode ter vontade de crescer, pode até sonhar com uma vida diferente, mas se a sua mente estiver dispersa em um objetivo definido, sem constância, você não sustenta nenhum avanço. Napoleon Hill chamava isso de definição de propósito. E ele afirmava com clareza: toda realização começa com um propósito definido. A Bíblia ensina exatamente o mesmo princípio em Josué 1:8. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe o que está sendo dito aqui? Não é sobre fazer mais, não é sobre correr mais, não é sobre se esforçar até o limite. É sobre manter a mente alinhada. Meditar, nesse contexto, é manter o pensamento fixo, é repetir, é internalizar, é transformar uma ideia em identidade. E aqui está o ponto central. Prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa na mente disciplinada. Porque de que adianta você ter uma oportunidade se não consegue manter consistência? De que adianta começar algo motivado e parar no meio do caminho? Isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento mental. Agora, presta atenção nisso. O que você faz de vez em quando não muda a sua vida. O que você faz todos os dias muda tudo. E tudo isso começa no pensamento. Se você quer viver algo novo, mas continua pensando da mesma forma, existe um conflito. Se quer crescer, mas vive se distraindo, existe um conflito. Se quer prosperar, mas alimenta pensamentos de escassez, existe um conflito. E enquanto existir esse conflito interno, você vai sentir que está andando, mas não está saindo do lugar. É como acelerar e frear ao mesmo tempo. Você gasta energia, mas não avança. Agora aqui está o caminho. Você precisa alinhar 3 coisas: pensamento, emoção, ação. Quando essas 3 coisas estão na mesma direção, o progresso se torna inevitável. Napoleon Hill explicava que o subconsciente funciona como um rádio. Ele apenas reproduz a frequência que você sintoniza. Se você sintoniza dúvida, você vai ouvir medo. Se sintoniza escassez, vai enxergar falta em tudo. Mas se você decide sintonizar crescimento, visão, abundância, você começa a perceber oportunidades que antes não existiam para você. E aqui está o detalhe que define tudo. A mente precisa de consistência. Não adianta pensar grande hoje e duvidar amanhã. Não adianta se sentir forte agora e se sabotar depois. A repetição é o que transforma pensamento em padrão. E padrão vira realidade. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes se distraiu e perdeu o ritmo? Isso não é falta de talento. É falta de treinamento mental. E isso pode ser desenvolvido. Agora, imagina você acordando todos os dias com clareza, com direção, sabendo exatamente o que precisa ser feito, sem se sabotar, sem se perder. Isso muda tudo, porque uma mente focada cria uma vida direcionada. E existe um último nível, e é nele que tudo se define de verdade. O nível onde você deixa de reagir à mente e passa a comandar completamente a sua realidade. E é aqui que tudo se define. Depois de entender como a mente funciona, de aprender a filtrar pensamentos, de construir uma nova identidade, de desenvolver controle e de direcionar o foco, você chega ao nível mais alto, o nível onde a maioria nunca chega, o nível do domínio total da mente. Porque até aqui você aprendeu a observar,
Agora você precisa assumir o comando. Existe uma guerra acontecendo o tempo todo, e ela não está no mundo lá fora. Ela acontece dentro de você. São pensamentos o tempo inteiro. Alguns fortalecem, outros enfraquecem. Alguns constroem, outros destroem. E o erro da maioria é simples, mas devastador. Deixar qualquer pensamento entrar sem questionar, sem filtrar, sem decidir. E quando você vive assim, você não controla a sua vida. Você reage a ela. Agora, guarda isso. Nem todo pensamento que surge na sua mente é verdade. Nem todo pensamento merece espaço. Napoleon Hill afirmava: todo pensamento que você não domina acaba dominando você. E isso muda completamente o jogo, porque agora você entende que não basta evitar o negativo. Você precisa assumir o controle. E assumir o controle significa algo muito claro. Você decide o que fica. Você decide o que sai. Se um pensamento de medo aparece, você não aceita. Você confronta. Se a dúvida surge, você não alimenta. Você substitui, porque aqui está a chave final. Pensamentos não devem ser ignorados. Eles devem ser direcionados. O medo diz: vai dar errado. Você responde: eu estou preparado. A dúvida diz: você não consegue. Você responde: eu estou evoluindo. E quanto mais você faz isso, mais forte a sua mente se torna. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a sua mente continuar exatamente do jeito que está hoje, como estará a sua vida daqui a um ano? Pensa nisso com sinceridade, porque a vida não muda sozinha. Ela responde ao padrão mental que você mantém. Mas aqui está a melhor parte. Você pode mudar esse padrão agora. Você pode decidir o que vai alimentar. Mais fé, mais foco, mais visão, ou continuar alimentando medo, dúvida, limitação. A escolha sempre foi sua. E aqui está algo que você precisa lembrar todos os dias. Você não nasceu para viver no automático. Você nasceu para criar, para construir, para evoluir. Mas isso só acontece quando você assume o controle da sua mente. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso dessa forma, mas o que está travando a sua vida não é falta de oportunidade, não é falta de sorte. É a forma como você vem pensando todos os dias. E a partir de hoje, isso não precisa mais ser assim. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça algo com intenção real. Vai nos comentários e escreve: a partir de hoje, eu escolho plantar pensamentos de vitória. Escreve isso, mas não escreve por escrever. Escreve como uma decisão, porque quando você decide, algo começa a mudar. E se esse conteúdo gerou valor para você, deixa o like e se inscreve no canal Mentalidade Hill. Isso me ajuda demais e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Guarda isso para a sua vida. Uma mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário. Não importa onde você está hoje, o que importa é o que você decide a partir de agora. Você não é o seu passado. Você não é os seus erros. Você não é as suas limitações. Você é aquilo que decide se tornar. Então levanta a cabeça, assume o controle e começa a plantar dentro de você tudo aquilo que você deseja viver do lado de fora, porque no final, a sua vida sempre será o reflexo exato daquilo que você cultiva dentro da sua mente.